Eu noto que uma grande dificuldade que as pessoas têm é de saber quais são os recursos que existem para um paciente que precisa de reabilitação. Recursos esses que eu digo são os serviços de reabilitação, aonde eles estão e como fazer para a gente conseguir entrar nesses serviços. Bom, vou falar dos dois principais que existem aqui em São Paulo, começando pelo Luci Montoro. Bom, o Instituto de Medicina e Reabilitação, Luci Montoro, ele foi criado já tem mais de 10 anos e a gente tem diversas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Ele tem uma série de regras para conseguir entrar e não existe essa diferenciação entre ser um paciente do SUS ou um paciente que tem convênio, que pode pagar o tratamento. Todo mundo entra do mesmo caminho, tá? Existe no nosso Sistema Único de Saúde uma central de regulação para atendimento ambulatorial. Então, há a necessidade de fazer o preenchimento de uma ficha cadastral que vai conter diversos itens que qualquer médico pode preencher. Normalmente, lá tem algumas informações que têm relação com a doença, com a sequela, o tempo de internação e se ainda tem, aí quais são essas sequelas, né? Quais são essas necessidades. Isso basicamente é uma triagem para ver se esse paciente pode ser elegível ao tratamento ou não. Nunca trabalhei nessa regulação, existe todo um time preparado para fazer isso e eu também nunca trabalhei no Luci Montoro para conseguir falar com mais propriedade. Mas tem algumas coisas que a gente já sabe. Então, por exemplo, um paciente que tiver mais de 4 anos de lesão, que já tem essa incapacidade, não é um paciente que mais vai ser mantido na instituição. Se ele não está com uma estabilidade clínica, o que isso quer dizer? Ainda está com seu diabetes descontrolado, ainda está tendo várias infecções pulmonares, uso de respirador, por exemplo, né? Então, diversas comorbidades clínicas que fazem com que esse paciente ainda não esteja preparado para estar num serviço de reabilitação. Além disso, né, vai ter outras questões que são um pouquinho mais, assim, técnicas. No caso, se ainda tem alguma sonda, úlcera de pressão, então isso tudo, infelizmente, ainda são critérios que fazem com que esse paciente não consiga entrar. Já na questão das crianças, elas também podem fazer acompanhamento, mas também tem o critério de idade. Se ela já fez 7 anos, infelizmente ela não vai poder acompanhar. E muitas vezes, né, com as crianças, a gente não tem os diagnósticos já definidos. Demora um pouco para a gente conseguir, então precisa disso. E também as mesmas regrinhas em relação às doenças de base que tem que estar controladas, não pode ter úlceras de pressão. Se tiver grau 1 e 2 consegue entrar, mas assim, 3 e 4 é critério de exclusão. Algum dispositivo de ventilação mecânica, oxigênio, está em coma, deficiência intelectual, moderada ou grave, e as dificuldades de transporte ou então de retaguarda familiar, social. Por que isso é importante? Porque se a gente coloca no centro de reabilitação, esse paciente tem que vir. E também, dependendo do seu grau de comprometimento, ele precisa ter um acompanhante. No caso da criança, não tem como ele não estar. Então, infelizmente, esses são critérios que fazem com que a gente precisa toda essa rede de apoio. Sem contar que, assim, a reabilitação a gente não faz nada sozinho. Existe um tempo que aí, por exemplo, esse paciente vai estar fazendo terapias, mas esse tempo, por exemplo, 2, 3 horas ao longo do dia, ele é muito pequeno, perto das 24 horas que esse paciente precisa estar sendo estimulado e seguindo as orientações. A equipe precisa orientar as pessoas que mais acompanham esse paciente.
Então, a retaguarda aí, ter uma família ou então uma rede de apoio, ela é super importante. Já o outro serviço de reabilitação que é muito importante aqui na nossa cidade de São Paulo e também algumas outras cidades aqui aos arredores de São Paulo é a ACD. Bom, a ACD que muita gente já ouviu falar e que ali acha que só lembra dela por conta do Teleton, ela também é um serviço de reabilitação que atende tanto crianças quanto adultos. Vai ter os seus critérios de elegibilidade? Sim, vai ter. No entanto, você também vai passar por uma triagem e tem duas formas de você ser acompanhado. Você pode vir via SUS, e aí pelo SUS você tem que passar pelo núcleo de reabilitação, chama NIR, não sei agora direito como é que é. Acho que é núcleo integrado de reabilitação, ou passar pelo SER, que é o Serviço Especializado de Reabilitação. Esses dois, eles acabam, são dois serviços que são ligados à reabilitação e que eles encaminham o paciente para a ACD. E aí existe uma fila na verdade é uma questão de agendamento e dependendo da prioridade que o regulador, regulador, ele visualizar naquele encaminhamento, o paciente vai ser encaminhado mais rápido ou não. Então, eu tô falando bastante em relação a essas centrais de regulação de encaminhamento. Elas são geridas por médicos e tem a questão do quanto mais precoce quanto mais necessário é esse atendimento, mais rápido ele vai ser. A gente visualiza na reabilitação que quanto mais rápido esse paciente vier, então quanto mais precoce, mais perto da data, né, do que aconteceu, seja um acidente, seja uma cirurgia, o que foi que acabou lesionando. Então, quanto menor esse tempo, né, até chegar com o pedido para o médico regulador, mais prioridade vai ser dada para esse paciente. A ACD também faz atendimento da parte de AVC, traumatismo craniano, de amputados, de pacientes com sequelas, por exemplo, de esclerose múltipla, doenças neuromusculares. Na parte das crianças, na maior parte delas são por paralisia cerebral, mielomeningocele e tem algumas malformações também. Então, acho que essas são as principais doenças que são atendidas pela ACD. E a partir da triagem com o médico fisiatra, a partir de toda uma reunião que se faz com a avaliação de diversos especialistas, a programação do tratamento de reabilitação. Exatamente da mesma forma também acontece no Lucy Montoro. Esqueci de falar, na ACD, se você tem convênio, tem alguns convênios que são atendidos também na ACD. E aí você pode fazer o seu tratamento de reabilitação, no caso dessas doenças que eu já tô falando bastante, né? AVC, traumatismo craniano, lesão medular, tudo. Então, isso tudo você pode fazer pelo seu convênio no centro de reabilitação. Ah, mas eu tô com um problema no ombro. E aí eu já ouvi falar de gente que já fez fisioterapia na ACD. Sim, existe, porque lá também tem o centro de terapias. É um dos locais que os convênios são tem credenciados para conseguir fazer o acompanhamento. Mas não é aquele centro de reabilitação que a gente vê no Teleton, é outra coisa. É muito bom, mas é outra história, tá bem? Aí você pode perguntar, né? Poxa, mas como é que eu faço se eu moro numa cidade que é muito pequena e que não tem nenhum desses tipos de serviços de reabilitação? O ideal é que se tenha esses centros especializados de reabilitação. Em São Paulo, eles são divididos em graus, né, de complexidade. Então, ser 1, 2 ou 3. Acho que até 4. Bom, enfim.
Quanto maior esse número, maior a complexidade de atendimento. Então, normalmente no Ser 1, você vai ter apenas assim atendimento de fisioterapia para problemas assim de tendinite, artrose, dor na coluna. No 2, você pode também ter esse tipo de atendimento, mas também pode entrar alguns problemas neurológicos. Já no 3, você requer mais atenção. E essa atenção maior vai ser dada, por exemplo, com o atendimento pós-AVC, que eu preciso de terapia ocupacional, fono, psicologia. Então, isso tudo vai existir nesses serviços de reabilitação. Mas, em alguns casos, a gente nota que o paciente iria ter um melhor prognóstico, uma melhor recuperação se ele estivesse num centro que fosse mais específico. E aí, por isso, ele acaba sendo encaminhado para o ACD ou o Simon-Toro. Fora do estado de São Paulo, o que a gente tem de principal é a rede Sara Kubitschek. Essa rede, ela integra, existe em diversos estados de São Paulo, mas nem todos os estados eles acabam tendo o mesmo tipo de atendimento. O que eu sei, eu nunca trabalhei no Sara Kubitschek, faz um certo tempo que eu não pesquiso a respeito disso, confesso. Mas o que eu sei é que os pacientes que a gente considera mais graves, que estão, por exemplo, um paciente com lesão medular, que vai precisar do acompanhamento de neurocirurgia, urologia, o fisiatra. Então, esse tipo de paciente, ele vai acompanhar no Sara de Brasília. O Sara de Brasília, ele também tem a mesma sequência. Precisa do encaminhamento, vai passar por uma triagem, por uma avaliação para ver todas as suas possibilidades. Por se tratar de uma instituição federal, muitos pacientes vêm de longe, por isso tem o sistema de internação. O que eu acho que é muito importante de se falar é que, assim, a gente sempre pode melhorar, o nosso corpo pode ter ganhos sim, mas o quanto mais rápido a gente chega para fazer o tratamento de reabilitação, maior vai ser as chances da sua recuperação. Então, é como se eu tivesse que aproveitar aquele tempo para conseguir religar as conexões. E a gente precisa aproveitar isso para poder otimizar ao máximo o tratamento desse paciente. Isso quer dizer que ele vai parar de fazer acompanhamento com fisioterapia, por exemplo? Não, não quer dizer. Mas o que a gente espera? Que esse paciente evolua ao máximo que ele dê para evoluir. Normalmente chega-se a um ponto que estagna, que o paciente não tem maiores ganhos. E aí é essa hora da gente começar a adaptá-lo àquele momento, àquele status funcional. Vou dar um exemplo com cadeirante que fica um pouquinho mais fácil. Então, o cadeirante, ele chegou na maca, aí a gente foi trabalhando com toda a equipe. Então, é um paciente que já está conseguindo sentar sozinho, consegue levantar da cama rolando sozinho. É um paciente que já tem um bom controle de tronco para ficar sentado, toca a sua cadeira de rodas, mas assim, ainda tem uma pequena dificuldade para conseguir tomar banho, cortar os alimentos, se vestir. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a orientar esse paciente a fazer com algumas adaptações. Então, por exemplo, no banho, claro, na cadeira de banho, mas a gente pode usar escovão, a gente pode usar alguns outros utensílios com o cabo engrossado, pode fazer ensinar esse paciente a como fazer utilizando essas outras tecnologias ou com a supervisão de outra pessoa. Por exemplo, que eu dei o exemplo de não conseguir cortar os alimentos, isso a gente tem aí maneiras adaptadoras para conseguir fazer com que esse paciente seja independente sozinho ou então utilizando algumas órteses. Pode ser que esse paciente melhore com o passar do tempo? Pode, mas a gente precisa fazer com que ele se torne mais independente o mais rápido possível. Então, conseguir passar sua sonda sozinho, conseguir sentar, passar da cama para cadeira de rodas, da cama para cadeira de banho,
porque aí faz com que ele tenha toda a autonomia. Claro que o sonho de todo mundo é que ele voltasse a andar. Isso pode acontecer? Não sei. Mas a partir do momento que a gente nota que o paciente não está tendo mais tantos ganhos, a gente começa a orientá-lo para a vida como se fosse ficar com essa sequela permanente. Por que a gente precisa orientar? Porque, um exemplo, todo mundo tem que fazer atividade física. Se todo mundo tem que fazer atividade física, esse paciente também tem que fazer para poder manter o condicionamento, uma boa respiração, para poder manter a força dos membros superiores. Então, isso tudo tem que ser orientado e aí entra o esporte adaptado. No Saracubo-Check isso é muito forte, é muito legal, porque todos os pacientes conseguem vivenciar algum esporte e aí, claro, se gostar, evoluir e, quem sabe, ir para retornar para suas cidades praticando essa outra atividade física, que é, óbvio, um meio de você manter a qualidade de vida, diminuição da dor, melhora do sono e, como eu já falei, o condicionamento físico também. Bom, acho que eu falei dos principais pontos. A grande dificuldade que a gente tem é fazer com que esse paciente chegue no médico que entenda um pouco de reabilitação. O ideal é que todo mundo, né, independente, principalmente dessas doenças que a gente falou, que todos os pacientes passassem com um médico especialista de reabilitação. A gente sabe que, infelizmente, essa ainda não é a nossa realidade e é por isso que eu faço esses vídeos. Então, se você gostou, compartilha, ajuda a divulgar para mais pessoas que podem se interessar pelo assunto ou que precisem saber um pouco mais disso.